continuar a louvar cantando o hino Jesus Cristo, meu grande amigo. Dizem que sou jovem e nada sei, mas sei que se enganam porque eu encontrei o homem que me faz renascer. Jesus é a razão do meu viver. Jesus Cristo, meu grande amigo, como tu não há ninguém. És quem me afasta dos perigos e me iluminas também. Graças ao Jesus por te ter encontrado. Em toda a minha vida quero-te ao meu lado. Enquanto as tentações nos vierem assolar, contigo nunca iremos vacilar. Jesus Cristo, meu grande amigo, como tu não há ninguém. És quem me afasta dos perigos e me iluminas também. Neste mundo de miséria não existe compaixão. Crianças abandonadas pedem a tua mão. Vamos todos juntos trabalhar para o Senhor, e então nós cantaremos com amor. Jesus Cristo, meu grande amigo, como tu não há ninguém. És quem me afasta dos perigos e me iluminas também. És quem me afasta dos perigos e me iluminas também. Damos as boas-vindas a todos os presentes, a todos os jovens e àqueles que nos veem pela internet. Vamos dar início a esta reunião cantando o hino tema Há Mais Vida. Cristo,
Oremos. Senhor Jesus, estamos neste momento presentes, Senhor, diante do Teu trono, para que, Senhor, nos possas aconchegar junto de Ti e, através das palavras do Teu servo, Senhor, nós possamos sentir que verdadeiramente Tu estás conosco e que estás presente neste lugar. Seja com aqueles que ainda para aqui se dirigem, Senhor, abençoa aqueles por qualquer motivo, Senhor, não se encontram aqui e que certamente desejariam estar, Senhor. Que os confortes, que os animes a uma próxima vez aqui estarem presentes. Dá-nos a continuação de uma boa reunião. É que humildemente peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. E indo, pregai dizendo, o reino de Deus está próximo. Mateus 10, 7. Amém. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu venho sempre com a esperança que um dia eu diga uma vez só e vocês digam logo boa noite e não me façam fazer esta figura aqui à frente. Boa noite. É assim. Amanhã quando eu disser não se esqueçam, está bem? Digam boa noite. Boa noite, Pastor Daniel. E eu digo assim, boa noite, jovens da Igreja Adventista Sétimo Dia de Canelas. Vamos ensaiar, ok? Amanhã eu vou dizer isto, assim que eu chegar aqui à frente vou dizer logo isto e depois vocês têm de dizer boa noite, Pastor Daniel, mas mesmo com muita força, ok? Vamos ensaiar, hoje vamos só ensaiar. Boa noite, jovens da Igreja Adventista Sétimo Dia de Canelas. Boa noite, Pastor Daniel. Ok, muito bem, obrigado. Isto não é por causa do meu ego, é só para nós ficarmos assim mais, quebrarmos o gelo, estarmos assim mais entre amigos e jovens. Os jovens são assim mais informais e temos de estar mais bem dispostos. Estão de acordo, não é? Não querem que eu pregue aqui à frente assim? Boa noite, jovem. Olá. Estão bem dispostos? Pode ser assim, não? Temos de estar alegres, contentes, animados, felizes. Ok? Agora, temos estado a falar de assuntos muito importantes. Estar felizes e alegres e descontraídos não quer dizer que não estamos a falar de assuntos muito, muito importantes. Não são assuntos tristes, a meu ver são os assuntos mais felizes que podemos falar e que nos trazem mais alegria, porque o verdadeiro reavivamento será operado pelo Espírito Santo e trará a mais profunda e mais maravilhosa alegria a todos os cristãos. Não são assuntos tristes, mas também não são assuntos banais, não são assuntos levianos. Podemos falar deles com um sorriso na cara, mas por vezes precisamos rasgar o nosso coração por dentro, chorar os nossos pecados e pedir a Deus que nos reavive, que mude a nossa vida. O que é que significa reavivamento? Jovens, vocês têm vindo todas as noites, eu tenho dito isto quase todas as noites,
E tenho insistido nisto, por isso vocês de certeza que já sabem. O que é que quer dizer reavivamento? Jovens, o que é que quer dizer reavivamento? Hã? Reaviver. Reavivar. Sim, tem a ver com reavivar. O que é que quer dizer reavivar? Dar vida novamente, não é? Reavivar. Reavivamento. É algo que está morto. Vamos ser sinceros, não tem vida, está morto. Estão a ver como é que nós estamos, não é? Algo que está morto. Precisa de ser ressuscitado, reavivado. Precisamos de nova vida espiritual. De um novo fervor nas nossas orações. De um novo poder no nosso estudo da Bíblia, o poder do Espírito Santo. Precisamos de um novo poder também no nosso testemunho. Nós vimos no sábado que o reavivamento verdadeiro acontece quando oramos. Estão de acordo? Oração é importante para o reavivamento? Sim. Quando estudamos a Bíblia, estão de acordo? Estudo da Bíblia é importante para o reavivamento? Sim. E não digam só sim aqui na igreja. Temos de estudar a Bíblia todos os dias em nossas casas. Mas não ficamos por aí. Sábado falámos sobre outra coisa, um terceiro fator. E estamos a desenvolvê-lo ao longo de toda esta semana. Um fator que é essencial no reavivamento. Sem isso, o reavivamento verdadeiro não acontece. Um verdadeiro reavivamento só acontece quando oramos, quando estudamos a Bíblia e quando... Hã? Vocês ainda não têm a certeza? Todas as noites eu pergunto, um diz uma coisa, outro diz outra. Quando ajudamos os outros. É fácil dizer assim. Quando ajudamos os outros. Quando saímos nós próprios, estendemos a mão para ajudar os outros. Vestimos os nus, alimentamos os famintos. Damos um pouco do muito que nós temos àqueles que não têm nada. Ok? E vimos no domingo que uma das formas de ajudar é fazermos Deus presente na vida das pessoas com um sorriso, com um olhar atento, com os ouvidos atentos, com um coração atento, porque Deus é aquele que vê, que sente, que ouve. Quando sentimos as dores dos outros, quando choramos com os outros as suas lágrimas, nós estamos a fazer Jesus presente na sua vida. E depois falámos sobre o quê? Segunda-feira falámos sobre o quê? Para ajudarmos os outros, eles precisam de ver em nós o quê? Humildade. Jesus ajudou-nos ao se humilhar. Se vocês forem ter com as outras pessoas, oh, miserávelzinho, não tens nada, eu vou dar uma esmolinha. Não estão a ajudar. Não estão a ajudar. Vamos como devedores. O apóstolo Paulo dizia, eu sou devedor. Vamos como alguém que recebeu tanto, que se não der um pouco, é um grande egoísta. Vamos como devedores. Vamos como alguém que tem um tesouro especial que lhe foi confiado por Deus para ele partilhar aos outros. E por isso vamos com humildade. E falámos depois sobre o quê? O que é que falámos? Isso foi na segunda-feira. Terça-feira, ontem falámos sobre o quê? Sobre o que é que falámos ontem? Sobre o quê? O que é essencial para o reavivamento? Qual é o fator crucial, central, sem o qual nem reavivamento, nem fé cristã, nem cristãos, nem igreja, nem nada. O que é? O amor de Cristo, a dádiva de Deus, a cruz do Calvário. Qual é o tema, o mote dos jovens este ano? Qual é o mote dos jovens? Vive mais, não sei se já repararam, mais é uma cruz. Vive mais a cruz, vive mais perto de Jesus, aceita a mensagem da cruz e irás fazer a diferença. Quer tu queiras, quer não. Se estiveres a viver a mensagem da cruz, vais fazer a diferença. Porque ontem falámos que a mensagem da cruz não é só Deus a dizer que nos perdoa, mas é Deus a dizer, ou melhor, Deus a fazer a Tatiana de novo outra vez. Ela vem a Jesus, ela arrepende dos seus pecados, ela aceita Jesus como o seu Salvador e como o seu Senhor. Ela entrega-se completamente. E Jesus faz na Tatiana uma nova criatura. Se alguém está em Cristo... Jovens, vocês têm de saber os versículos da Bíblia. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se a Tatiana está em Cristo, nova Tatiana é. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. É uma nova criatura. E agora vai fazer a diferença. Quer ela queira, quer não queira. Agora
que a Tatiana é uma nova criatura, as pessoas olham para ela e veem uma diferença. Isso impacta as suas vidas. E hoje vamos falar acerca da importância de fazer essa diferença e acerca da nossa maior missão neste mundo. A pergunta que vamos tentar responder hoje é: qual a importância do evangelismo para o reavivamento? Qual a importância do evangelismo para o reavivamento? Jovens, hoje tenho de falar convosco muito a sério sobre aquilo que vai acontecer nesta igreja a partir de dia 5 de abril às 20h30. Quem é que tem Facebook? Levanta a mão. Estou a ver, todos os jovens têm. Quem é que tem Facebook aí atrás? Estavam-te a querer esconder, não é? Quem é que já fez gosto na página O Amor de Cristo Boas Notícias em Tempos de Crise? Nem todos fizeram. Quem é que partilha a página todos os dias? Tem de partilhar a página. Tem de fazer gosto na página. Tem de continuar a orar por mim. Orar pela equipa. Mas hoje eu gostaria que nos momentos de oração que vamos viver agora, orassem por pessoas muito, muito especiais. Ao longo da semana, nós vamos ter a oportunidade de orar pelas pessoas que queremos convidar. Podemos começar já amanhã a fazer disso motivo de oração específico e continuar até essas reuniões. Mas hoje eu quero que vocês orem por vocês próprios. Sabem porquê? Por umas razões muito simples. 2 ou 3 muito simples. Primeira, se vocês e eu não estamos a fazer evangelismo, não estamos a falar aos outros do amor de Jesus, então deixem-me dizer-vos que vocês e eu ainda não compreendemos o amor de Jesus. Isto é muito sério. Se não estamos a falar dele aos outros, ainda não compreendemos o seu amor, ainda não vivemos o seu amor. Por isso eu hoje quero que vocês orem por vocês próprios. Quero que se reúnam em grupos de 2 ou 3. E que antes de orarem conversem. Conversem sobre isto, sobre o evangelismo. Qual é a importância do evangelismo na minha vida? Qual é a importância do evangelismo na igreja? Qual é a importância do evangelismo para o reavivamento verdadeiro? Falem, conversem, grupos de 2 ou 3. Conversem sobre este assunto. E depois de conversarem, vão orar. Mas o motivo especial das orações somos nós próprios. Pedir a Deus que nos desperte. Pedir a Deus que nos ajude. Pedir a Deus que nos mostre, que nos coloque na cabeça esta verdade. E que pedir a Deus que nos ajude também a reconhecer que se ainda não estamos a viver isto como deveríamos, se calhar é porque realmente estamos a dormir e precisamos de acordar, de abrir os nossos olhos para ver Jesus, ouvir os nossos ouvidos para ouvir a sua voz e aquilo que Ele nos está a dizer, abrir o nosso coração para receber o seu amor e depois alguém vai notar isso, alguém nos vai perguntar, alguém vai seguir Jesus por causa do nosso exemplo. Amém? Grupos de 2 ou 3, vamos falar sobre isto. Qual a importância do evangelismo para o reavivamento pessoal, para o meu reavivamento, para o reavivamento da minha igreja? 2 a 2, 3 no máximo. Vamos orar.
Imaginem o que é durante séculos e séculos estarem à espera de um grande, grande evento e não incorporar. Ok, peço desculpa, ainda havia um grupo a orar. Já não há grupos a orar? Já todos terminaram? Ok. Imaginem o que é, durante séculos e séculos, estarem à espera de um grande evento e esse evento acontecer e vocês serem o homem ou a mulher que foi usado ou usada por Deus para anunciar esse evento. Estou a falar de João Batista. João Batista foi o grande profeta que anunciou a vinda de Jesus, a sua primeira vinda, e que o fez com um poder tão grande que reavivou praticamente a nação inteira. Todos iam ouvir as pregações de João Batista, mesmo aqueles que não se arrependeram verdadeiramente, mesmo os líderes judeus que não se arrependeram verdadeiramente, todo o povo ia e eles foram também. E ficaram tocados, e algo mexeu. O Espírito Santo lavrou o coração, mesmo daqueles que mais tarde não se quiseram arrepender. O Espírito Santo tocou-os com poder. João Batista dedicou toda a sua vida, todo o seu tempo, todos os seus sonhos, todas as suas ambições, a viver o sonho, o plano que Deus tinha para a sua vida, de anunciar a vinda do Messias. Viveu a sua vida no deserto, viveu a sua vida a vir apenas misturar-se com os homens ocasionalmente para perceber o que é que eles pensavam e para com Deus em oração encontrar as palavras certas, não com falinhas mansas, mas como palavras que eram como um machado posto à raiz das árvores, que diziam às pessoas exatamente aquilo que Deus queria para a sua vida, sem medos, sem rodeios. João Batista, grande e poderoso profeta, Jesus disse: entre os nascidos de mulher não há maior do que João Batista. E de repente, no auge da fama do vosso ministério, no auge da vossa popularidade, naquele momento em que vocês têm até a oportunidade de ver a pessoa a quem vocês estão a anunciar e de até ajudar alguns dos vossos discípulos a irem e serem discípulos dele. Agora que ele chegou, que vocês tinham passado toda a vossa vida a anunciar a sua vinda, agora que vocês pensavam, finalmente ele está aqui, finalmente tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo para o qual eu anunciei, eu preguei, eu suei, eu transpirei, eu orei, agora ele está aqui. E de repente, eram presos, eram colocados numa prisão, numa cela fria e escura. E esse Messias, esse Deus, esse Senhor, esse Jesus, esse Cristo, não faz nada para vos libertar. Como é que vocês se sentiam? Bom, eu vou-vos dizer como é que se sentiam. Ele estava tão desanimado que a sua fé vacilou. Naquela prisão, a sua fé vacilou, tremeu. E ele mandou alguns dos seus discípulos perguntar a Jesus: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E Jesus não respondeu logo a essa pergunta dos discípulos de João Batista. Naquele momento, Jesus continuou a fazer exatamente o que estava a fazer. A Bíblia diz-nos, em Lucas, no capítulo 7, verso 21, que logo após eles terem feito esta pergunta, verso 20, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Lucas 7, 20, última parte do verso. Verso 21 diz, Lucas capítulo 7, verso 21, e na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus e deu vista a muitos cegos. E respondendo então Jesus, disse-lhes, verso 22, ide,
anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Porquê é que Jesus respondeu assim? Jesus podia ter dito, sim, João, sou eu, não percas o ânimo, não percas a coragem, eu sou o Messias, tu anunciaste, estou aqui. Não, Jesus respondeu-lhe com palavras que João sabia exatamente o que é que Jesus lhe estava a querer dizer. João compreendeu, João ouviu nas palavras de Jesus e naquilo que os discípulos lhe disseram, ele percebeu o cumprimento das profecias. Se vocês vierem comigo a Isaías capítulo 51, Isaías 61, Isaías capítulo 61 diz-nos um pouco daquilo que deveria ser o ministério do Messias. Diz-nos um pouco aquilo que deveria ser as coisas que o Messias iria fazer ao vir a esta terra. E diz-nos Isaías 61, verso 1 e 2. Diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. João Batista, naquele cárcere, ao ouvir a resposta dos discípulos, quando os discípulos lhe contaram o que Jesus estava a fazer, ele agora percebeu, calma, eu já ouvi isto em algum lado. É as profecias. Jesus está-me a dizer, João, lembras-te daquilo que tu pregaste a vida inteira que eu viria fazer? É verdade que há profecias de glória, mas essas profecias referiam-se à segunda vinda de Jesus. Mas as profecias referentes à primeira vinda de Jesus falavam dele como um pastor que iria recolher nos seus braços os cordeirinhos, guiá-los mansamente, queria abrir os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos, queria pregar boas novas aos pobres, o Evangelho aos pobres, queria ser ungido pelo Espírito Santo para fazer isso, para curar todos os oprimidos do diabo. Inês, vem cá à frente. Inês, tu, anda cá. E 700 anos depois de Isaías ter escrito estas palavras, elas foram lidas numa igreja, numa sinagoga. Foram lidas por alguém muito especial. E nós encontramos em Lucas capítulo 4, olá Inês, tenho de arranjar um microfone. Bem disposta? Sim? Pronta? Sim. Pronta para ler assim com voz de quem lê e que se ouve na China? Sim. Ok. Então, Lucas, no capítulo 4, a partir do verso 16, vamos ler a partir do verso 16 até ao verso 21. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado. Num dia de quê? Sábado. Num dia de quê? Sábado. Num dia de quê? Sábado. Os chineses ainda não ouviram? Sábado. Aham. No dia de sábado. Segundo o seu costume. Segundo o seu quê? Costume. Segundo o seu? Costume. Costume. Jesus tinha o costume de ir à sinagoga em que dia? Sábado. Em que dia? Sábado. Em que dia? Ao sábado. Era o costume de Jesus. Somos seguidores de Jesus quando vamos à igreja ao sábado, sim ou não? Sim. Segundo o seu costume, entrou no sábado. Temos uma mensagem a pregar acerca do sábado, sim ou não? Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Em quantos dias é que ele fez? E descansou em que dia? No sábado, no sétimo dia, o sábado. Temos uma mensagem para pregar, isso também faz parte do nosso evangelismo, certamente. Embora a cruz seja o centro, o sábado aponta para o nosso Criador, que morreu por nós na cruz, e aponta para a cruz onde morreu o nosso Criador, e aponta para o descanso eterno. Desculpa, estou a falar tão alto aqui ao pé dos seus ouvidos. Para o descanso eterno temos na breve vinda de Jesus. Amém? Ok. Levantou-se.
para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Ungiu-me para quê? Evangelizar os Para pobres. quê? Evangelizar Qual os é a pobres. palavra que está aqui? Evangelizar. Então, quem foi o primeiro evangelista? Quem foi o primeiro e mais maravilhoso evangelista? Cheio do Espírito Santo, ungido pelo Espírito Santo para quê? Evangelizar. Evangelizar. O que é que quer dizer evangelizar? Falar de Jesus aos outros e mostrar o amor dele através de nós, da nossa ligação com ele. Estão a ver, os adventistas são assim. A gente faz uma pergunta e respondemos sempre bem. Ela respondeu bem, respondeu ou não? Claro que respondeu bem. E vocês, o que é que dizem? O que é que quer dizer evangelizar? As boas novas. Há os cabelos brancos ali a ajudar os jovens, não é? Evangelho quer dizer boas novas. Evangelizar quer dizer pregar as boas notícias. E agora reparem, evangelizar, pregar as boas notícias, evangelizar, pregar as boas notícias, anunciar as boas notícias, dar as boas notícias. A quem? Aos pobres. Aos pobres. Estão a ver, nós às vezes pensamos que, bom, nós temos de conseguir mais pessoas ricas para a nossa igreja, pessoas importantes, pessoas que tenham um cargo elevado na sociedade. E sabem que mais? É verdade. É bom nós trabalharmos pelos ricos, mas não é para eles serem ricos, é porque eles são filhos de Deus, tal como os pobres. Amém? Não é para alguém ser rico, devemos trabalhar mais pela sua salvação do que se ele não fosse rico. Amém? Não é para alguém ser importante aos olhos do mundo, devemos trabalhar mais pela sua salvação do que se ele não fosse importante. Amém? Claro que, se nós conseguirmos, pela graça de Deus, nós não, mas o Espírito Santo nos usar a nós, usar a Inês, para conseguir alcançar uma alma que tem uma grande influência diante de muitas pessoas, ela conseguiu não só alcançar essa alma, mas conseguiu potencialmente alcançar as pessoas diante de quem essa pessoa tem uma grande influência. Amém? Estão a compreender? Agora, os ricos não são mais importantes do que os pobres. Jesus veio evangelizar os pobres. Porquê? Porque é que está sempre presente, em várias passagens, evangelizar os pobres. O Evangelho se prega aos pobres. Lembram-se do que ele respondeu a João Batista? E o Evangelho e as boas novas são anunciadas aos pobres. Porquê? Porque os pobres têm de responder a perguntas muito sérias. Porquê é que eu estou a sofrer? Porquê é que eu não tenho dinheiro para dar aos meus filhos alimento? Porquê é que eu não tenho dinheiro para me vestir? Porquê é que as pessoas à minha volta às vezes têm coisas que eu não tenho? E se um pobre for sincero e quiser realmente encontrar as respostas certas para a sua vida, as respostas certas, se ele quiser encontrar a verdade, se com sinceridade de coração ele perguntar: meu Deus, será que tu estás aí? Será que tu amas mais aquele que tem muito do que a mim que não tenho nada? Se ele for sincero e clamar a Deus, Deus revela-se a ele. O apóstolo Tiago disse que Deus escolheu os pobres em bens deste mundo para serem ricos na fé. Portanto, o que eu vos estou a dizer é, por favor, não pensem que as pessoas que estão ao vosso lado e que têm menos do que vocês, ou menos do que os outros, não são importantes para Deus. Porque aos olhos de Deus eles podem ser mais ricos do que vocês e eu, porque podem ser pobres em coisas do mundo e podem ser ricos na fé. Evangelizar quem? Os pobres. Os pobres. Não te preocupes. Um dia tu vais conseguir ler até ao fim daquilo que eu te pedi. Força. Okay. Evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Ok, muito obrigado, Inês. Podes sentar. Ok, obrigado. Muito bem, então vemos que 700 anos depois de Isaías ter escrito estas palavras,
elas cumpriram-se na sinagoga de Nazaré. Jesus estava ali. Jesus não só pregava o Evangelho, mas Jesus era o Evangelho. As boas notícias que Jesus veio anunciar eram as boas notícias do amor de Deus revelado nele próprio. E estas são as mesmas boas notícias que vocês e eu somos chamados a anunciar. Anunciar com palavras. Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, pregai. Jesus nunca deixou, atenção, Jesus nunca deixou que a obra social, Jesus nunca deixou que o curar os doentes, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, o desviasse da sua grande missão, pregar o Evangelho. Eu vou-vos provar isto em Marcos, no capítulo 1. Marcos, no capítulo 1, nós encontramos Jesus a curar os males, a curar as doenças, a expulsar os demónios de uma aldeia inteira, e encontramos na manhã seguinte, verso 35, ele levantar-se muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Orava para receber do Pai a sua missão. Orava para ganhar forças para cumprir a sua missão. Orava para não ser desviado da sua missão. E a sua missão era muito clara. Reparem que os discípulos começaram a procurá-lo, e verso 37, achando-lhe, disseram, todos te buscam. E ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também... Vocês estão com a Bíblia aberta? Estão a ler? Digam lá, para que eu ali também... Digam mais alto. Pregue. Pregar a palavra de Deus. É importante, sim ou não? Sim, é importantíssimo. Para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. Reparem. A pregação do Evangelho. Para preparar este mundo para a breve vinda de Jesus. O Evangelho será pregado em todas as nações e testemunha a todas as gentes, então para o fim. A pregação do Evangelho, das boas notícias, a pregação da palavra de Deus, a pregação da cruz, a pregação de que Jesus venceu Satanás, perdoou os nossos pecados, que está disposto a dar-nos um novo coração, essa pregação precisa de ser ouvida nos cantos mais longínquos da terra. A pregação hoje, agora, pelo povo remanescente que vocês são, e eu sou, pela graça de Deus, a pregação do Evangelho eterno, a pregação que chama aos crentes verdadeiros a virem aos pés da cruz, a arrependerem-se e a serem novas criaturas com a lei de Deus escrita nos seus corações, a pregação dos mandamentos de Deus e da fé de Jesus de mãos dadas. O mundo precisa de ouvir essa pregação. O mundo está distraído com outras coisas. O mundo está... As profecias da Bíblia estão a cumprir-se no mundo. Será que não veem? Será que não veem o discurso daqueles a quem a Bíblia profetiza serem os inimigos do povo de Deus nos últimos dias da história terrestre? Será que não veem que as forças se estão a unir? Será que não veem que está a haver uma polarização? Que Deus conta convosco e comigo para sermos aqueles que vão dizer ainda há uma Bíblia, ainda há uma lei, o homem não pode alterar aquilo que foi escrito pelo dedo de Deus. Amém? Deus conta convosco e Deus conta comigo para pregarmos isso. Agora devemos pregá-lo da maneira que Jesus pregava. Jesus nunca deixou que o ajudar aqueles que estavam em necessidade o impedisse de pregar. Mas Jesus também nunca pregou sem ajudar aqueles que estavam em necessidade. Se alguém estava coxo, Jesus curava as pernas dessa pessoa. Se alguém estava cego, Jesus abria-lhes os olhos. Se alguém estava surdo, Jesus abria-lhes os ouvidos. Se alguém estava a precisar de algo, Jesus respondia às suas necessidades. E só assim podia ganhar a sua confiança. Só assim podia ganhar o direito de falar ao seu coração. Ellen White escreveu, temos a citação aqui na vossa revista, página 38 e 39, uma citação lindíssima, uma citação que é uma das minhas preferidas, uma citação que eu tenho no coração e que acho que todos os cristãos devem ter no coração. Está escrito por Ellen White, Ciência do Bom Viver, página 143. Eu vou fazer uma tradução mais perto do original em inglês e desvio-me um bocadinho daquilo que está aqui, está bem? Diz,
unicamente, eu estou a ler na página 38, já no final da última coluna, do último bocadinho da segunda coluna da página 38, diz Ellen White, explica isto da seguinte maneira: somente o método de Cristo trará o verdadeiro sucesso para alcançar corações. É isso que diz no original. Para alcançar corações. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que queria o seu bem. Manifestava a sua simpatia por eles. Servia-os nas suas necessidades e conquistava a sua confiança. E dizia-lhes então: segue-me. Os pobres eram libertados, os doentes eram tratados, os aflitos e os enlutados eram libertados, os ignorantes eram instruídos, os inexperientes eram aconselhados. Devemos chorar com os que choram e alegrar-nos com os que se alegram. Amigos, jovens, deixem-me dizer-vos, nem só com a pregação de boca, nem só com a pregação de palavras, nós pregamos o Evangelho. Pregamos muito mais com aquilo que nós fazemos do que com aquilo que nós dizemos. Os vossos amigos vão olhar para aquilo que vocês são. Não só para aquilo que vocês dizem, mas para aquilo que vocês são. E não esperem, por favor, não esperem até que eles vos perguntem: porquê é que tu não comes isto? Porquê é que tu vais ao sábado à igreja? Porquê é que tu não... Não esperem. Que seja por outros motivos também. Isso é importante, eles verem uma diferença nos vossos hábitos alimentares, na maneira como vivem a vida, não vão a certos sítios, não fazem certas coisas, vão à igreja ao sábado, ótimo! Se eles virem essa diferença, ótimo! Mas há outras diferenças que deviam ser vistas. Porque é que tu, Tito, te dás com aquele rapaz com quem ninguém se dá? Porque é que tu, Joana, daste o teu tempo para ir dar uma sopa aos pobres no Porto? Porque é que tu, Inês, aguentas o pastor e vais ler lá à frente, quando ele faz uma dor de cabeça enorme com aquela voz? Porque é que tu fazes certas coisas? Por favor, jovens, não sejam diferentes só por não fazerem. Sejam diferentes por fazerem. Por fazerem. Se Jesus estiver no vosso coração, vocês vão ter de fazer. Há algo que está cá dentro. Vocês vão ter de fazer, vão ter de falar. Há algo que se vai manifestar. Não podem ficar calados. Quando eu tinha o meu aparelho de ortodôncia fixa, andei com aquela coisa quase 2 anos, punha uns elásticos azuis, às vezes cheguei a pôr elásticos vermelhos, imaginam bem? Até foi bom, porque fui visitar um presidente de uma Câmara, e o vice-presidente da Câmara de Lagoa, e quando ele olhou para mim, ele disse: bom, com essa cor nos elásticos dos dentes, vê-se logo de que clube de futebol é que você é. E foi bom, porque ele era do mesmo clube de futebol, e ele era do clube de futebol que ele pensava que eu era, assim é que é, e por causa disso a conversa até pôde-se proporcionar, e foi bom. Não falámos de futebol, mas pronto, foi bom para quebrar o gelo. Agora, eu estava fartíssimo de ter aquilo nos dentes, fartíssimo. Durante 2 anos, imaginem o que é 2 anos com aquelas coisas. Quem é que já teve ortodôncia fixa nos dentes? É terrível. Temos de usar aquelas coisinhas para limpar lá por trás, e mais a gente limpa, fica lá sempre alguma coisa, depois começa a cheirar mal. Coisa horrível. E depois, a primeira vez que eu pus aquilo nos dentes, quase não conseguia comer. Sentia uma pessoa só com 4 dentes na boca, só batia aqui atrás e aqui atrás, em 2 sítios. O arroz, para eu mastigar o arroz, foi horrível. Horrível, horrível, horrível. 2 anos depois eu estava farto. No dia em que a médica tirou a ortodôncia dos meus dentes, foi um dia de libertação. Eu digo-vos, eu estava a contactar uma equipa por causa do acantonamento de evangelização, e falei com umas, 10 pessoas nesse dia. A cada pessoa que eu falava, eu dizia: tirei o aparelho! E as pessoas diziam: uau, tiraste o aparelho, que eu fiz? A primeira pessoa, claro, foi a minha mulher. Eu liguei e disse: amor, tirei o aparelho! Uau, tiraste o aparelho, que bom! Liguei ao meu pai, liguei à minha mãe, liguei à minha irmã, disse a toda a gente: tirei o aparelho! E depois liguei outra vez à minha mulher: amor, tirei o aparelho! Já me disseste, mas eu tive de dizer outra vez: tirei o aparelho! Uau! Estão a ver por causa do aparelho? Estava tão feliz. Libertação! Amigos, se Jesus vos libertou,
uma vida sem esperança, se Jesus vos libertou dos vossos pecados, se Jesus vos libertou para a vida eterna, se Jesus vos libertou da morte eterna e vos trouxe para a vida eterna, não podem ficar calados. As vossas ações têm de falar sobre isso. As vossas palavras têm de falar sobre isso. As vossas orações pelos jovens que estão à vossa volta têm de falar sobre isso. Se Jesus é o vosso melhor amigo, não vão ter vergonha dele. Eu hoje visitei uma família e assim que eu me sentei, começámos a falar de saúde, eu comecei logo a falar da minha mulher. Eu amo-a tanto. Quando falamos acerca de saúde, ela é uma profissional de saúde, eu falo logo sobre ela e as coisas que ela está a estudar e as coisas que ela está a descobrir e como ela está a ajudar pessoas. Porquê? Porque eu amo-a, não tenho vergonha nenhuma dela, eu casei-me com ela, é a minha esposa, é parte de mim. O que dizer do meu Deus, do meu Salvador, que morreu na cruz por mim? Se eu tenho vergonha dele, será que realmente posso dizer que ele é meu Salvador? Se eu tenho medo de falar aos outros dele, será que eu realmente posso dizer que ele é o meu Senhor, que ele é o meu Deus? Jovens, Deus conta convosco para fazerem o nome de Jesus conhecido nesta terra. Um último texto. Ana Soraya, tens de vir aqui à frente. Tens de ler um último texto. Um último texto na Bíblia. Não podemos ir para casa sem o ler. O tema da mensagem de hoje era a grande comissão. E estamos a tentar responder à pergunta porque é que falta o microfone. Porque é que o evangelismo é importante para o reavivamento? Qual é a importância do evangelismo para o reavivamento? E a grande comissão, a passagem mais famosa em que Jesus envia os seus discípulos a pregar em toda a terra, está em Mateus 28, versos 18 a 20. E a Ana Soraya vai ler. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Amém. Ana Soraya, achas que isto é uma promessa de Deus, sim ou não? Sim. Quando Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos, é uma promessa de Deus? Sabes que na Bíblia, todas as promessas têm uma condição. Qual é a condição nesta promessa? Para que Jesus esteja connosco todos os dias até à consumação dos séculos, o que é que nós temos de estar a fazer? Falar dele. Falar dele. Diz isso alto, boa voz! Falar dele. Diz isso mais alto! Falar dele. Para os japoneses ouvirem. Falar de Deus às outras pessoas. Ok, para as outras galáxias ouvirem. Falar de Deus às outras pessoas. Jesus criou a igreja para ela ser uma escola e um polo e uma missão de evangelização. Para ela ser uma luz neste mundo. Para ela ser o sal da terra. Jesus fez a igreja não para nos reunirmos todos juntos e estarmos muito felizes, mas para nos reunirmos e orarmos e delinearmos planos e ações e métodos e ideias e sairmos e falarmos do seu amor e evangelizarmos a terra inteira. Se a igreja não está a fazer aquilo para o que Deus a criou, então a igreja não tem razão de existir. Muitas igrejas, muitas denominações estão a deixar de existir porque não estão a fazer aquilo para o qual nasceram. Tinham diferenças quando começaram, mas agora diluíram-se. Estão a perder aquilo que as caracteriza, que as identifica. Jovens, Deus chamou-vos para pregarem a mensagem dos 3 anos. Vamos falar sobre ela no sábado. Deus chamou-vos para evangelizarem a terra inteira. Se não estiverem a fazer isso, jovens, com os vossos telemóveis, a mandar mensagens aos vossos amigos, nos vossos e-mails, no vosso Facebook, o que é que vocês partilham? São aqueles jogos horríveis de vacas com moedas que toda a gente convida para jogar aquelas coisas. Credo, que horror! Como é que as pessoas perdem tempo com isso? O Facebook é uma excelente ferramenta para falarmos de Jesus, para pormos lá publicações espirituais. O que é que vocês estão a partilhar no vosso Facebook? A página da campanha. 3 vezes ao dia. Pelo menos. Tito, estou a contar contigo. Jovens,
Eu conduzo um carro de casa para aqui, para a igreja, venho de carro. Não venho de barco. Os barcos foram feitos para andar no mar. Os carros foram feitos para andar no asfalto. Sim? Se eu quisesse ir até a América de carro, conseguia ir. Se pusesse o carro dentro de um barco, sim. Mas se eu tentasse ir com o carro para a praia, não passava sequer da areia, não chegava ao mar. O carro não foi feito para andar no mar, foi feito para andar na estrada. A igreja não foi feita para estarmos aqui sentados e acabar por aí. A igreja foi feita para sairmos, para falarmos de Jesus. A igreja foi feita para levarmos o Evangelho ao mundo inteiro. E se não estamos a fazer isso, começa a entrar as impurezas, as areias, a água turva do secularismo e da mornidão. E acabamos por parar, e acabamos por morrer. Jovens, o evangelismo é fundamental para o reavivamento. E enquanto ouvimos a música de hoje, por favor, orem para que Deus desperte a nossa igreja e que comece em vocês e comece em mim. Amém? Obrigado.
querido e amado Pai que estás no céu, como acabámos de ouvir, não só destas vozes, mas do Teu Santo Espírito no nosso coração, sem amor nada somos. E não queremos apenas este amor humano que cada um de nós mais ou menos sente no coração, mas queremos ter em nós o amor de Jesus, o amor de Deus, que nos leva a trazer aos outros as boas novas da salvação. Queremos fazê-lo, Senhor, cuidando das suas necessidades. Queremos fazê-lo, Senhor, mostrando-lhes quem Jesus é, mostrando-lhes como é que podem ser mais felizes, como é que podem ter mais saúde, mostrando-lhes o poder de Deus para restaurar, para curar, para libertar, e anunciando-lhes, por amor, mas sem medo, e com força, com poder, a Tua palavra que os libertará dos enganos dos últimos dias. Abençoa, Senhor, os jovens desta igreja. Desperta-os, reaviva-os. Motiva-os, Senhor, na missão que Tu lhes confiaste. Que possas batizá-los com o Teu amor, para que Canelas e o mundo inteiro saibam quem Jesus é e saibam o que Jesus fez na cruz e saibam que Jesus em breve vai voltar. É o que pedimos no Seu nome. Amém. Pedir a este bonito grupo que se mantivesse aqui na frente e vamos todos cantar o hino para terminar, a Alegria. Estarem presentes amanhã com o tema Agentes de Justiça e Beleza. Uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser. If I could have one desire, before my life is through, even in my darkest night, my light would shine for you.